Bem-vindo ao quarto vídeo dessa série sobre as boas-aventuranças. E hoje a gente vai falar sobre a quarta boa-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Cara, Jesus agora fala sobre justiça. A nossa sociedade cristã, o século XXI, sabe muito bem o que é ter sede de justiça, o que é ter fome de justiça, para que aconteça aquilo que a gente quer que aconteça, seja na nossa nação, seja na nossa casa, seja onde a gente estiver. A gente clama por justiça todos os dias a Deus. Deus, envia justiça para o teu povo, traz justiça sobre essa nação. Mas o que exatamente Jesus quer falar aqui nesse texto? Jesus ele usa dois exemplos que permeiam a necessidade básica humana: fome e sede. E Jesus aqui ele faz uma referência a diversos capítulos do Antigo Testamento. Eu vou ler alguns aqui com vocês. Salmos 42, o salmista fala: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Aqui o salmista compara com a corça que fica desesperada ansiando por água para poder sobreviver. Assim o salmista fala que ele tem sede de Deus, tal como a corça tem sede por água. Isso é um exemplo de como a sede é algo que parte do nosso interior para o nosso exterior. O outro capítulo é lá em Jó. Lá no capítulo 15, Jó, ele responde a Jó e fala bem assim, e fala o seguinte: a consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que fez perder a razão? Porque os seus olhos chegam a faiscar? Quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é um ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Em hebraico ele quer falar que Deus não confia nem nos santos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Aqui ele tá falando para Jó: Jó, cara, o teu interior ele tem sede por perversidade. O que você quer de Deus? Ele pergunta: me diga, o que você quer de Deus, cara? Porque o que você oferece para ele é sede por maldade. Não tem nada de bom. O salmista fala: a minha alma anseia por ti como a corça anseia por água. E aqui ele fala para Jó: cara, a tua alma, ela anseia por perversidade. É o que é de ruim no ser humano. Lá em Jó, mais à frente, no capítulo 34, agora é a vez de Eliú acusar Jó com arrogância. E ele fala bem assim: olha, digam-me, alguma vez houve um homem como Jó, com sua sede por palavras irreverentes? Ou seja, mais uma vez mostrando que o interior de Jó tinha sede por coisas maléficas, coisas malvadas. Isso aqui mostra, então, que o nosso interior, olha que interessante, o salmista fala que do interior surge sede por Deus. E aqui em Jó nós vemos que do interior surge sede por coisas maléficas. Vai guardando aí que agora a gente vai para o último versículo, que é lá em Amós. O profeta fala: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei a fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. A fome e a sede que Jesus trata aqui em Mateus 5. Ele estava falando sobre uma fome e uma sede de justiça, da libertação do pecado. Uma fome que, em todas as suas formas e todas as suas manifestações, ela fala sobre sair do jugo do pecado e se santificar, se separar para Deus. Douglas, como é que você pode falar isso? É só a gente analisar como está seguindo todo o rumo do capítulo 5, todo o rumo desse ensino sobre a boa-aventurança. A gente começa aqui falando: felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Deus está falando sobre aqueles que enxugam o seu espírito ao máximo, por entender que o espírito é maligno, por entender que o espírito ele é desvirtuoso, que precisa de Deus. Então, felizes aqueles que são pobres de espírito.
Feliz aqueles que choram amarguradamente o choro enlutado por aquilo que fizeram, pela antiga criatura que são, e que agora eles recebem Deus, eles recebem Cristo Jesus em suas vidas e podem viver um vinho novo, uma nova vida em Cristo. Feliz aqueles que são humildes, que são mansos de coração, porque herdarão a terra. Ou seja, aqueles que não levam ira, que não levam raiva, como vocês acompanharam no último vídeo do canal. Então agora chega, feliz aqueles que têm fome e sede de justiça. Que fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça de Deus contra o pecado, contra o maligno. Por isso que a gente vê a Bíblia falando que dentro de nós surge essa fome. Por quê? Primeiro nós temos um espírito que é um espírito adâmico, um espírito antigo, um espírito que ele é pecaminoso, e também dentro de nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que toda hora fica lutando entre si, o Espírito Santo de Deus contra o Espírito adâmico dentro de nós, a vontade de fazer o mal, a vontade de fazer o bem, e por isso que a nossa alma anseia pelas coisas maléficas e anseia pelas coisas divinas. E é por isso que Cristo fala aqui, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles estão alimentando o Espírito neles. Eles estão alimentando o Espírito contra a luta incessante contra a carne, contra o espírito adâmico que tem dentro de nós. Ao mesmo tempo, a gente continua sendo pecador. No tempo que a gente tem sede e fome de justiça de Deus, a gente continua sendo pecador e continua pecando, como seres humanos que nós somos. Sendo assim, a fome e a sede de justiça se manifesta dentro de nós quando a gente propriamente decide odiar o pecado e não praticar mais o pecado. E desejamos de todo o coração nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ou seja, alimentando o Espírito Santo de Deus que existe dentro de nós, enquanto a gente massacra o nosso espírito adâmico, que tem sede pelo pecado. Amém? Isso também impacta na forma como a gente evangeliza. A justiça que nós queremos promover, mais do que terrena, é também uma justiça espiritual, onde pessoas injustas são feitas justas quando creem em Cristo. E esse é o maior amor possível que nós poderíamos receber, a maior prova de justiça, porque nós que somos injustos de natureza, nos tornamos justos junto com Cristo e por isso vivemos com Ele. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Te agradeço por assistir até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu sininho, deixar sua curtida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.